Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer mais um review para vocês, um review hoje do Audio-Dream AD8. Esse é um fone da marca brasileira, né, Audio-Dream. Eles têm fones muito tops e muito interessantes mesmo. Até dá vontade de ter todos, mas eles são também muito caros. Então no final a gente acaba meio que se limitando de entrada ali, que é o que dá pra gente pegar. Mas assim, é um fone que é muito diferenciado, assim, principalmente por ser uma marca brasileira, então é bem interessante saber que uma empresa brasileira consegue fazer fones com tanta qualidade quanto a Audio-Dream. E o foco deles é principalmente na parte profissional, mas aí eu vou estar mostrando para vocês aí também sobre essa parte, sobre esse fone aqui no caso. Eu vou começar a parte de unboxing em si, como eu já comprei de terceiros, eu não sei exatamente a caixa que ele está vindo agora. Mas o que veio hoje, o que veio para mim? É a caixa da Audio-Dream, que é essa caixa aqui, muito grande, muito legal. Aí quando você abre ela, você tem aqui toda a parte de dentro, que seria para você deixar seu fone e o cabo. E na parte de baixo você tem a parte de couro aqui para segurar o cabo e tal. A escova e mais as ponteiras, tá? Basicamente é isso que vem, e depois dentro também, logicamente que vem o fone, né? Então o fone, ele é um fone muito bonito, um fone muito grande, então depois eu vou mostrar um pouco mais na parte do encaixe ali como que ele vai ficar. E ele é todo transparente, então você consegue ver as armaduras balanceadas por dentro, são 8 armaduras balanceadas por cada lado, né? Então você consegue ver toda a parte dos circuitos aqui, ele é todo transparente, é bem interessante mesmo, bem bonito, bem legal. E só que assim, ele tem o bocal direto, que ele é todo de resina inteiro, até no bocal, e ele acaba tendo encaixe, pelo menos para mim, um pouco complicado, mas aí eu vou explicar também um pouco mais pra frente. O cabo dele que vem um cabo relativamente simples, tá? É um cabo bom, mas ele é bem simples, então não tem nada demais esse cabo. O que me incomodou bastante nele, essa parte da haste dele, ele tem um ferro dentro e você molda exatamente com o tamanho da sua orelha. Então no formato ali da sua orelha você consegue moldar. Pra mim, eu achei ele meio duro, então ele fica me machucando durante o uso. O que eu tive que fazer? Eu tive que trocar o cabo dele. Tô fazendo review aqui pra vocês com o cabo original, tá? Que veio dele. Mas eu no meu dia aqui, quando eu tô usando ele, eu tava até usando ele com o cabo do Spring 2. Eu comprei outro cabo pra ele, só que ainda não chegou. Tá? Mas então fica esse ponto aí. Entrando então na parte do encaixe dele. Ele tem um corpo muito grande, então o corpo dele assim, ele acaba ficando bem para fora da orelha quando eu acabo colocando. Então assim, sempre quando eu coloco ele fica bem grande, fica ressaltado aqui para fora. O que eu tive que fazer? Primeiro, a parte de trocar o cabo já me ajudou bastante, tá? Consegui passar mais tempo com ele ali, só que também eu tive que usar umas ponteiras da SpinFit, porque senão ficava direto saindo, não dava encaixe legal, e principalmente quando não dava encaixe muito bom, os graves deles acabavam ficando muito baixo. Ele não tem os graves muito proeminentes mesmo ali, só que ainda assim, se eu não usasse com a ponteira da SpinFit, ele não dava encaixe, e aí assim que ele perdia toda a parte de grave dele. Então, se você for comprar um fone desse, toma cuidado principalmente com a parte de pegar a ponteira que melhor encaixe para você, uma ShellStack ou uma SpinFit ali, que eu acho que vai ser melhor. Então, na parte do isolamento e do conforto, o que acontece? Como ele tem um corpo muito grande, para mim o fit não ficou muito bom. Então, assim, até eu conseguir me adaptar, colocar ele, encaixar ele bem ali, deixar ele solto e poder ouvir ali, eu demorava um pouco. Depois que coloquei, ainda assim, a parte de isolamento acaba não sendo tão bom ainda assim para mim, tá? E também a parte do encaixe dele para mim acaba me incomodando um pouco. Então, assim, sendo bem sincero, para quem tem ouvido pequeno, esse corpo enorme que ele tem aqui para conseguir se adaptar a todas essas armaduras balanceadas dele aqui acaba me incomodando um pouco. Eu até estava pensando, se realmente eu for ficar por muito tempo com esse fone, eu estou pensando em fazer realmente um molde específico para mim, que daí pelo menos ele fica moldado realmente ao meu ouvido ali, porque ele é bem complicado, assim, ele é bem diferenciado nesse quesito, tá? Então falando sobre o som um pouco em geral, ele é um som muito analítico, ele é um som muito preciso, muito detalhado ali realmente, ele tem um arejamento muito interessante também ali dentro dele, da música, né, quando você está ouvindo, e sendo bem sincero, foi o único fone que eu consegui essa parte de detalhamento e essa parte de realmente de conseguir ouvir cada nuance ali da música, cada detalhe, cada parte. Você descobre muitos sons ali que você nunca tinha ouvido antes numa música, é bem interessante mesmo. E pra mim, assim, eu vim buscando realmente esse som detalhado, porque é uma coisa que me agrada demais, e foi o único fone que realmente eu consegui assim falar, putz, esse é aquilo que mostra realmente tudo aquilo que eu queria ver. Então, no geral, assim, na parte do som, é muito espetacular. O que eu acho que ele falta assim, é que eu acabei ouvindo, saindo de um Oracle
do Challenge Oracle, que ele tem um pouco mais de grave proeminente, e fui pro AD8, e o AD8 não tem esses graves, por incrível que pareça, eu senti falta um pouco deles. Então isso que acabou ali fazendo um pouco de diferença para mim. Bom, vamos entrar direto já então na parte dos graves. Os graves eles são bem retraídos, bem detalhados, muito precisos e tudo mais, só que ao mesmo tempo ele é muito retraído. Quando eu estou ouvindo um show, assim, quando eu tocava antigamente nas bandas, eu achava muito que a parte dos graves, do baixo, do bumbo, ele acabava preenchendo um pouco mais a música, ele dava um pouco mais de corpo ali para a música. E quando eu estou ouvindo o AD8, eu sinto que falta muito pouca coisa para ele chegar no nível que eu me lembro de quando eu tocava. Então, assim, sempre quando eu vou pro show, assim, aquele baixo, aquele grave, é um negócio que me agrada bastante, só que ao mesmo tempo eu não gostaria que ele cobrisse nas outras frequências, como médio e agudo. Só que ao mesmo tempo no AD8 ele é um pouco mais recuado daquilo que eu gostaria. É uma preferência minha, com certeza, talvez ele seja realmente analítico ao ponto disso, mas eu ainda assim eu preferia que ele fosse um pouco mais na parte dos graves, que eu acho que ele falta um pouco. Entrando na parte dos médios. Os médios são fenomenais, ele é bem preciso, bem detalhado, você consegue ouvir exatamente o espaçamento entre os instrumentos, existe um arejamento entre eles ali. É uma coisa assim que é bem surreal, assim, daquilo que eu já tinha ouvido em in-ears. Então, o meu foco para a parte de detalhamento seria muito a parte do Sandara, que eu gostei muito, e ele é muito detalhado, e eu acho que aqui eu consegui boa parte daquilo que ele me entrega. Então, assim, ele é muito... A parte dos médios, eles não são musicais, não são sedosos, nem nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito precisos. Você consegue ouvir exatamente cada parte, cada instrumento. Se você gosta de umas músicas mais instrumentais, assim, nossa, fica muito bom. A parte de guitarra, de violão, assim, se tiver algum solo, alguma coisa nesse sentido, fica muito claro. Aí, já entrando um pouco na parte dos agudos, eu acho que ele tem uns agudos um pouco mais para frente do que eu gostaria também. Eu acho que ele às vezes dá umas cutucadas ali, mas principalmente porque a música foi mal gravada, não por causa do fone, tá? Normalmente quando você pega outro fone que ele já tem um pouco de agudo um pouco mais recuado, isso acaba não interferindo em muita coisa. Agora, se eu tiver, por exemplo, ouvindo heavy metal ou metal ali, cara, pesa pra caramba, porque assim, é muito agudo, é muita informação nessa região e acaba machucando um pouco ali a parte dos ouvidos. Então eu acho que ele é muito interessante, mas não para esse estilo de música. Por exemplo, para as músicas que eu mais gosto de ouvir, que é a parte de jazz ali, a parte de blues, fica fenômeno, porque assim, fica no ponto exato onde eu consigo ouvir tudo. É bem aquele detalhe, assim, no sentido... Cara, se você ouve na bateria, quando ele usa aquele, como se fosse uma vassoura para fazer o som ali, você ouve certinho o detalhe dela. Então, assim, é incrível como você consegue ouvir de detalhes realmente ouvindo esse fone. Então, assim, para quem é analítico, para quem gosta de detalhes, é um fenômeno esse fone. Tá? Então, nessa parte dos agudos, se a música estiver realmente mal gravada, você vai sentir e vai te incomodar. Então, a primeira semana, principalmente os 2 primeiros dias que eu ouvi com ele, nossa, tinha dia que eu não conseguia ouvir. Era muito agudo assim, das músicas mais de rock e tal que eu tava ouvindo. Aí eu comecei a ouvir um pouco mais de jazz, aí começou a se ver que as músicas são melhores gravadas, então encaixa cada ponto dele ali acaba encaixando, acaba indo numa direção muito legal, muito interessante. E você consegue extrair todas as informações que você ouvia da música antes. Em relação ao palco sonoro e a parte de imagem é bem precisa, então eu acho que é bem posicionado ali mesmo, realmente aquilo que ele entrega. E a parte de palco sonoro, eu acho que de 2 fones que eu já ouvi, esse é o único que teve uma impressão assim clara do que o som está tocando fora da minha cabeça. Então, assim, nos outros você acaba ouvindo, você meio que cria uma ilusão de que ele tá tocando, tipo, parece que ele tem um pouco mais de profundidade. Esse aqui não, esse aqui fica evidente que ele tem um pouco mais, não muito longa, não muito profunda, mas ao mesmo tempo você sabe que ele tá fora. É claro, assim, que quando você começa a ouvir, ele fica fora da sua cabeça. Então eu achei muito interessante nessa parte também. Bom, partindo da parte de conclusão, então. O AD8, o que eu achei realmente dele? Cara, é um fone espetacular, é um fone muito bom. É um fone que, pra mim, se ele tivesse um pouco mais de grave, ele seria o fone perfeito, eu não precisaria trocar ele nunca mais. Mas, ao mesmo tempo, em relação a médios, em relação às músicas ali que eu gosto mesmo, que é a parte de jazz ali, que eu gosto de ouvir os detalhes, os vários instrumentos ali. Então, assim, cara, você consegue prestar atenção nos instrumentos de uma forma incrível. Incrível assim mesmo. Eu conseguia saber qual que é o tipo de baixo que o cara estava usando, por exemplo, dependendo da música que ele estava tocando. Assim, é surreal a quantidade de informações que ele te dá. E se você realmente gosta nesse formato de muito detalhamento, não liga. Eu acho que ele não pode ser seu único fone, porque assim,
você tem que ter um fone um pouco mais musical, um pouco mais graves ali, um pouco mais que você consiga ouvir e dar uma relaxada. Esse fone não é para isso. Esse fone é realmente para aqueles momentos que você tem assim, cara, hoje eu quero ouvir aquela música, ver todos os detalhes dela. Então você ouve ela ali, curte e tudo mais. Mas se você quer um fone mais relaxado, um fone mais musical, esse não é o fone para você. Tá? Pessoal, é o que eu tinha. Se curtiram aí, curte o canal, segue o canal aí que a gente vai estar postando mais. Valeu e até a próxima.